Então agora começa o processo doloroso, que é ficar confortável em frente à câmera. Eu decidi começar com a Jane Austen e eu fiquei muito em dúvida como eu ia fazer isso, porque a minha ideia era fazer uma análise assim, das obras que eu li dela, porque eu acho que existe uma interpretação um pouco que eu não concordo, na verdade, de que a Jane Austen é um tipo de subversiva ou de inconformada com as regras sociais, ou mesmo mesmo feminista. E que eu acho que é uma interpretação equivocada. Minha opinião, né? Não quero tomar minha opinião como a única possível. Eu decidi fazer essa resenha falando sobre a minha opinião sobre o né, falando sobre a minha percepção do conservadorismo da Jane Austen a partir de um livro principal. Eu vou falar sobre outros livros, mas a partir de um livro principal que eu acho que é o que, em geral, faz as pessoas pensarem que a Jane Austen é subversiva, essas coisas que eu estava falando que as pessoas pensam que ela é. Que é o Orgulho e Preconceito. É a terceira vez que eu mostro. Ups. Terceira vez que eu mostro o livro, vou ter que escolher. Olha que bonito! Muito bonito! É a terceira vez que eu mostro, vou ter que escolher uma só pro vídeo, mas tudo bem. E eu acho que esse é o livro mais lido, eu acho que várias pessoas leram só esse livro. O que não é exatamente, não é um problema, não é mesmo? Mas eu acho que esse livro pode dar a impressão de que ela é feminista, ou de que ela é um pouco revolucionária, porque ele é um livro um pouco diferente dos livros dela. E por 4 razões que eu elenquei. O primeiro aspecto que eu elenquei são as dificuldades financeiras femininas, que é o tema gerador do Orgulho e Preconceito. Né, o Mr. e a Mrs. Bennet têm 5 meninas, e como a propriedade da terra está atrelada ao título, como a propriedade da terra está atrelada ao título, e o título não passa para as mulheres, a propriedade também não. Então, quando o pai delas morrer, elas vão ficar sem casa. Não sem renda, elas têm renda. Porque elas têm a renda que vai ser antes da mãe delas, que não está atrelada à terra, nesse caso. Mas elas vão ficar sem a casa. Então, a mãe delas está muito desesperada para casá-las. Porque quando o pai delas morreu, o Mr. Bennet morrer, a propriedade passa pro Mr. Collins. Eu não sei se a gente chama ele de Mr. Collins. Passa pro Sr. Collins. Passa pro primo Collins. Eu tô com uma de no... Lidem com isso. Esse também é o tema... Esse também é o tema gerador do Razão e Sensibilidade. Só que no caso do Razão e Sensibilidade, a gente já começa com a morte do pai das meninas. E com a morte do pai das meninas e as meninas tendo que deixar a casa delas. Também tem algumas dificuldades financeiras no Lady Susan, que é o que eu comecei a ler ontem, que é um livro epistolar. E que é um livro que ela não publicou, que eu acho que ela não queria, não tinha intenção de publicar. Onde mais tem dificuldade financeira? No Persuasão, acho que tem dificuldade financeira. No Mansfield Park tem dificuldades financeiras também. Enfim, é um tema muito comum, mas ao mesmo tempo a Jane Austen ela arruma uma solução simples para esse problema, que é o casamento. E é engraçado porque uma das características principais da Jane Austen é que ela é uma pessoa irônica, que ela é um pouco ácida, enfim. E ela tem esse quê de humor que é legal,
não deixa de ser legal, mas que eu acho que às vezes acaba sendo auto-infligido. Quando ela começa Orgulho e Preconceito, ela começa o livro dizendo: é uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de uma boa fortuna, deve estar necessitado de uma esposa. Por pouco que os sentimentos ou as opiniões de tal homem sejam conhecidos ao se fixar numa nova localidade, essa verdade se encontra de tal modo impressa nos espíritos das famílias vizinhas que o rapaz é desde logo considerado a propriedade legítima de uma de suas filhas. E eu acho que esse trecho foi escrito para ser lido de forma irônica, mas a verdade é que ele resume muito bem um enredo de quase todos os livros da Jane Austen, que é casamento com homens ricos. Em geral, assim, né? Existem alguns casos que estão fora da curva, mas são alguns casos. Em geral, é isso mesmo, sabe? A gente está falando sobre casamentos de mulheres com homens ricos. E que acaba resolvendo os problemas financeiros das meninas, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, dá a impressão de que, ok, né, dá a impressão de que ela está falando sobre o problema, né, que ela está falando sobre o problema feminino, não é aquela impressão, mas ela arruma uma solução muito conveniente, muito simples, e que não é exatamente feminista. Eu acho que os livros da Jane Austen não podem ser classificados através dessa oposição entre machismo e feminismo, porque eu acho que ela não se enquadra em nenhum deles. Existem momentos em que ela vai fazer a defesa dos direitos das mulheres, especialmente em relação à educação, mas ao mesmo tempo ela não questiona o papel da mulher, não questiona não questiona o papel feminino. Acho que é mais seguro classificar ela como conservadora em vez de classificar ela enfim, num eixo entre machismo e feminismo. O segundo motivo, eu acho que é a Elizabeth Bennet. Porque a Elizabeth Bennet, ela é a Anne Hall da Jane Austen. A Anne Hall não é exatamente o meu personagem favorito do Woody Allen, mas ele é o personagem favorito de muita gente. E eu acho que muita gente se apaixona pela Anne Hall por causa da personalidade dela, enfim. Eu acho que ela cumpre esse papel, assim, ela é a personagem mais cativante da Jane Austen. Muito cativante porque ela é muito inteligente, ela é muito sagaz, ela não se deixa diminuir por ninguém. Eu acho que muitas vezes a Elizabeth Bennet, ela é caracterizada também como uma personagem muito culta, que lê muito culta. E isso não é uma caracterização muito precisa da personagem, porque, claro, ela lê muito para os padrões atuais, sociais, mas porque naquela época a leitura ela se equivalia à televisão, né? E a televisão há uns 20, 10 anos atrás, quando era televisão ainda simbolizava, né, a televisão reunia a família na sala para assistir alguma coisa. Então, a leitura nas famílias, a leitura acabava fazendo esse papel, sabe, de reunir a família e todo mundo ler uma coisa, e as pessoas eram uma das principais formas de entretenimento. Ela é muito inteligente, sabe, ela é a personagem mais inteligente dessa obra, provavelmente um dos mais inteligentes de todas as obras da Jane Austen, mas ela não é muito culta, isso inclusive é motivo de discussão em várias partes do livro. Ela discute isso com a irmã do Mr. Bingley, ela discute isso com a tia do Mr. Darcy. A personagem que é muito apegada à literatura, à música, é a Mary, e ela é uma personagem que vira motivo de riso e motivo de vergonha para Elizabeth. Ela é retratada como uma personagem um pouco pretensiosa, um pouco chata, que não deixa as pessoas se divertirem. Numa das conversas, ela diz: bailes são legais, mas seria muito melhor se as pessoas gastassem o seu tempo conversando. E daí todo mundo fica. E eu acho que a Elizabeth, ela não é uma personagem comum, ou não é uma personagem que a gente tomaria como exemplo das personagens da Jane Austen. Eu acho que ela é uma personagem
muito diferente das outras personagens principais, mesmo das outras personagens do livro. A Jane é uma personagem que eu acho muito mais comum dos personagens da Jane Austen do que a Elizabeth. A Elinor é a personagem que melhor encarna o estereótipo desse personagem da Jane Austen. Né? Ela é muito racional, ela é muito prudente, ela se apaixona por um menino que ela não deveria se apaixonar, mas ela acaba se resignando ao destino dela, isso também é uma característica importante. Ela sabe se comportar socialmente, ela é uma personagem virtuosa, eu acho que isso é uma característica muito grande das principais personagens femininas da Jane Austen. E claro, a Elizabeth, ela é virtuosa, mas ela tem essa irreverência que é muito legal, que é uma coisa muito subversiva no caso dela, e que é um pouco subversiva também no caso da Jane Austen, porque ela é irreverente. Pero não muito. Gente, eu tô muito nervosa, não consigo falar nada. Os personagens principais, os protagonistas de geral são os virtuosos, são os personagens que encarnam as virtudes. Eles podem encarnar defeitos também, né? Como, por exemplo, Orgulho e Preconceito, são 2 defeitos. E eles representam... O preconceito representa a Elizabeth, que antes de conhecer o Mr. Darcy, antes de conhecer o caráter do Mr. Darcy, já julga ele. E o Orgulho representa o Mr. Darcy, que por ser um homem muito importante, acaba desprezando um pouco a Elizabeth no começo. E tendo muitas... Como vou dizer? Ele faz uma declaração de amor pra ela e ele diz... Spoiler. Ele não diz spoiler. Eu estou dizendo spoiler porque eu lembrei de spoiler. Mas ele faz uma declaração de amor pra ela dizendo que, contra a razão, contra o que é socialmente aceitável, contra a posição dele, contra a família dele, ele se apaixonou por ela e ele não tem o que fazer, ele quer ficar com ela. Enfim, é por isso que ele é muito orgulhoso. Então eles personificam essas características que são ruins, mas eles são pessoas virtuosas, eles são pessoas de bom caráter e eles sabem se comportar em sociedade. E basicamente, pra Jane Austen, é isso, né? O que é ser virtuoso? É você ter um bom caráter, isso sim, mas você tem que saber se comportar em sociedade. Só ter um bom caráter não significa que você é virtuoso. O arco da Emma, por exemplo, do livro Emma, ele representa isso. Ela é uma pessoa que tem uma boa intenção com a Harriet Smith, mas ela não percebe as inconveniências sociais do que ela está fazendo com a Harriet Smith. E eu acho que essa é uma das características mais conservadoras da Jane Austen, é relacionar o virtuosismo, virtuosidade, virtude com boas maneiras, saber se comportar, seguir as regras sociais. E aí ela tem outros 2 tipos de personagens, que são os personagens ridículos e os personagens não virtuosos. Os personagens ridículos são os personagens que existem pra gente rir deles, que são Mr. Collins, a Mrs. Bennet, a Lydia até certo ponto, depois a Lydia vira um dos personagens não virtuosos. Claro que desde o começo ela deixa isso meio claro, e assim, eu não falei antes, mas esse vídeo vai ter spoilers, porque ele não é uma sinopse. Não estou fazendo uma sinopse dos livros, é uma análise dos livros, então vai ter spoilers. Não que Jane Austen seja exatamente um livro, não que os livros da Jane Austen sejam livros de spoiler. Primeiro porque eu não acredito em spoiler, sabe? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu gosto de saber o que vai acontecer. E de estar avisada. Mas, ainda assim, a Jane Austen não é exatamente um livro de spoiler. Não tem muita surpresa no roteiro. E depois que você lê um livro da Jane Austen, daí não tem surpresa mesmo no roteiro, porque todos eles têm as mesmas características. Todos. Enfim, não tem spoiler, mas não é um spoiler tipo, meu Deus, você não conseguiria imaginar isso se você estivesse lendo o livro. Enfim. Então tem os personagens ridículos, né, que fazem parte a Mrs. Bennet, a Lydia, depois ela vira uma das personagens não virtuosas, mas no começo ela é uma das personagens cômicas. Um pouco o Sr. Bennet, mas o Sr. Bennet, ele é engraçado por querer, porque ele também tem essa veia irônica. As obras da Jane Austen, nesse sentido, elas são muito maniqueístas, não tem muitas zonas cinzas no caráter dos personagens. Ou eles
são virtuosos ou eles não são virtuosos. Os personagens ridículos já têm mais zonas cinzas. Mas esses personagens periféricos, eu digo periféricos nessa classificação que eu tô fazendo, virtuosos, não virtuosos e ridículos, os personagens periféricos não têm muitas zonas cinzas. Eles têm esse arco, sabem que eles passam de um erro para um acerto. Em geral, né, os personagens dela eles erram e acertam depois. Mas né, não existe muito essa zona cinza. Existe, por exemplo, né, na Mary do Razão e Sensibilidade, porque ela acaba se apaixonando por um menino pelos motivos errados, ela se apaixona por ele porque ele é muito sensível, como ela, porque ele gosta de poesia, porque ele gosta de música, porque ele tem muita vivacidade, porque ele é bonito, e esses não são os motivos para você se apaixonar por uma pessoa, segundo a Jane Austen, ela deveria se apaixonar pelo caráter dele. Então, e ela deu liberdades pra ele, liberdades do tipo, ela deixou ele cortar um cacho do cabelo dela, e ela passava algum tempo sozinha com ele, ela dava muita atenção pra ele, enfim. Ela distinguia ele entre as pessoas, e por isso ela acaba sendo ligeiramente castigada, né? Ela quase morre, porque ela fica muito triste, muito, muito, muito triste. Ela vai para um lugar que é perto da casa dele, daí ela vai ver a casa dele na chuva, e ela fica olhando para a casa dele enquanto ela fica na chuva, e ela fica olhando para a casa dele durante uma tempestade, muito triste. Ela pega uma pneumonia, quase morre, e depois ela acaba casando com um homem que ela classificou a primeira parte do livro inteira como insosso. Então, não é um final ruim, porque ela acaba casando com um cara rico e que ela eventualmente começa a sentir alguma afeição, por mais que eu acho que ela não se apaixona por ele. Mas é também um castigo, porque ela casa com um cara que ela nunca casaria. Antes do... que ela nunca casaria. Que ela acaba casando com uma pessoa que não tem a ver com ela, não tem a ver com a personalidade dela, é um ligeiro castigo. E a Jane Austen então, é muito maniqueísta também no destino das pessoas. O seu destino está diretamente relacionado à sua virtude. É uma coisa bem novela da Globo, sabe? Você é uma pessoa boa, você vai ser feliz. Você não é uma pessoa boa, você não vai ser feliz. E em geral, os personagens, eles estão num desses extremos. Mas eles estão num desses... Meu Deus, de novo. Num desses extremos. Eles têm algumas áreas cinzas, mas eu acho que elas são áreas cinzas mais pra Jane Austen do que para as pessoas em geral. Assim, por exemplo, o que a Marianne fez pra mim não é de forma alguma não virtuoso, sabe? Enfim, eu acho que é uma coisa absolutamente normal, acontece com todo mundo. E eu nunca veria isso como uma área cinza, mas eu acho que a Jane Austen vê. Mas a Jane Austen vê e ela acaba criando um castiguinho pra ela. Mas esse maniqueísmo, é importante dizer que ele não é um maniqueísmo também que em geral, às vezes, o maniqueísmo acaba virando uma coisa muito planificadora dos personagens, sabe? Que o personagem tem uma só característica ou personifica uma só característica. E é claro que existe a personificação dessas características, né? Tanto que tem 3 livros dela, pelo menos, tem nomes de sentimentos, ou enfim, que é razão e sensibilidade, a razão personificada pela Elinor, a sensibilidade pela Marianne, o orgulho pelo Mr. Darcy, o preconceito pela... esqueço as palavras. O preconceito pela Elizabeth, a personagem Anne do Persuasão, ela é persuadida. E eles personificam essas coisas, sabe? Eles personificam essas coisas, mas eles não se limitam a essas coisas. Eles são personagens que têm várias características, são personagens complexos, mas em geral eles são personagens ou bons ou maus e eles ficam por isso, né? E eu acho que essa forma de classificação, ela não é exatamente uma forma subversiva de classificação, ela é uma forma muito moralizante. Eu acho que essa relação entre a virtude do personagem ou a falta de virtude
E o desfecho, o destino, eu acho que é uma coisa meio fábula, sabe? Meio conto infanto-juvenil. Também tem uma questão que as pessoas falam muito que ela faz, que é uma subversão de classe. E eu acho que isso... Não, ela faz. Ela faz subversão de classe. Mas é uma subversão de classe muito pequena, sabe? É uma subversão de classe bem sutil e que, em geral, ela se restringe à nobreza. Então, a gente tem a pequena nobreza rural, da qual a Elizabeth faz parte, e de qual a Jane Austen também é uma pequena nobre. Quer dizer, ela é uma nobre, mas não é uma nobre muito importante, ela é uma nobre menos importante. E que ela faz essa coisa assim de criticar o snobismo social, mas que é um snobismo social direcionado a nobres. Por mais que ela estenda essa crítica ao snobismo contra os... Ela estenda essa crítica sobre o snobismo também ao snobismo dos burgueses, no Orgulho e Preconceito, em alguns momentos, eu acho que na obra em geral dela, esse preconceito ele se resume ao preconceito entre nobres, né? Maiores, menores, mais importantes, menos importantes, mas entre nobres. Então não é exatamente uma subversão de classe muito grande. E é interessante notar que ela reconhece basicamente a existência de duas classes, que são os nobres e os burgueses, criados, servos, etc., eles não aparecem. Isso é interessante também para a gente colocar sob perspectiva a pobreza dos personagens da Jane Austen, as dificuldades financeiras. Porque por mais que esses personagens elas estejam em dificuldades financeiras, elas ainda são personagens que têm servos, eles ainda são parte de uma pequena nobreza, ou de, né, no caso da Mary e da Elinor. Eles viviam muito bem, eles eram parte de uma nobreza um pouco mais pronunciada, vamos dizer assim, que os Bennet, e que vão perder tudo quando o pai delas morre, mas não é pobre, sabe? Isso é uma coisa que acaba aparecendo, mas que não é verdade, gente. São pessoas que não são pobres. Nenhuma dessas pessoas de que nós estamos falando trabalha, né? E essa não é uma alternativa que se coloca nos livros dela, que é uma coisa interessante. Eu não lembro se no Mansfield Park a Fanny pensa em ser professora ou não pensa. Eu não sei se eu estou associando esse livro com o Jane Eyre. Não lembro. Mas, em geral, as personagens não trabalham. Então, assim, a pobreza é bem relativa, ok? Vamos manter isso em mente. E alguém falou que existe casamento interclasse. Eu acho que, inclusive, foi aqui no Vida e Obra, que foi uma sessão Vida e Obra. E eu acho que foi aqui mesmo que eu li. Ela faz casamentos interclasse. De novo, né, entre nobres. Casamentos entre, em geral, moços, nobres, ricos, meninas, às vezes ricas, às vezes menos ricas. Mas então é um casamento que pode até ser inconveniente para o moço, por exemplo, para o Mr. Darcy é um pouco inconveniente, para o Mr. Bingley é um pouco inconveniente, pro namorado o Ferris é bastante inconveniente, porque ele acaba sendo deserdado, mas para os meninos é muito mais inconveniente que para as meninas em geral. Isso vale a pena ser notado. Então, e também tem a questão de que, isso é um pouco legal, o fato de que as meninas casam por amor. Né? No momento em que o casamento por conveniência e por desejo dos pais, casamento arranjado ainda era muito, muito comum. Mas, de novo, sabe, elas casam por amor, sim, mas convenientemente os meninos que elas casam são pessoas com quem elas poderiam se casar, sabe? Elas não se apaixonam, sei lá. Não é uma coisa assim que você se apaixona por uma pessoa que não estaria sob nenhuma hipótese, que você não poderia se casar sob nenhuma hipótese, que seria uma transgressão social de verdade. É uma transgressão social muito mais para os meninos do que para as meninas, nesse caso. Então, tem o seu mérito delas se casarem por amor, mas ao mesmo tempo é um mérito relativo, já que convenientemente eles são o que se espera que eles sejam para casar com elas. Assim, acho que nesse livro tem três questões em que ela reconhece, né, três questões em que
a divisão de... Ela fala sobre divisão de classes e que eu acho que podem ser interpretadas de forma ambígua. De forma ambígua, porque eu estou olhando para a obra da Jane Austen, para a obra inteira da Jane Austen, para o conservadorismo dela, especialmente para o Emma, que eu acho que é a obra que ela mais elitista dela, em que ela mais faz essa separação de classe e que isso fica mais claro. Mas, se ler só Orgulho e Preconceito, ela fala umas coisas que talvez não sejam de interpretação tão ambígua assim. Porque, por exemplo, quando ela apresenta os Bingley, ela diz: os Bingley são pessoas muito orgulhosas do seu nome e da sua fortuna. Mas eles esquecem que a sua fortuna veio do comércio. E aí, claro, a interpretação mais óbvia é que ela está apresentando uma contradição dos Bingley, sabe? Que ela está apresentando esse snobismo dos Bingley, que é eles não reconhecerem a origem também burguesa da família deles e da fortuna deles. Mas, ao mesmo tempo, e isso eu falo pela minha impressão da Jane Austen nos outros livros e do conservadorismo dela, pode ser uma forma de ela expressar o nobismo dos Bingley, porque tirando eu não sei, não lembro o primeiro nome dele, mas tirando o namorado da Jane, o namoradinho da Jane, o Mr. Bingley, eles são muito snobs. Então ela pode estar criticando o snobismo deles, que esquecem disso, mas ao mesmo tempo mostrar uma origem da qual eles deveriam se lembrar para terem alguma, vamos dizer assim, algum pouco de vergonha. A Elizabeth tem um casal de tios burgueses cujo homem é irmão da mãe dela e que ela gosta muito, porque né, eles não são nobres, mas eles são pessoas muito sensatas e eles sabem se comportar em sociedade, eles dominam todos os códigos sociais, mas ela sente um pouco de receio quando eles vão conhecer o Mr. Darcy, porque ela acha que o Mr. Darcy vai ser um pouco orgulhoso com eles e porque eles são burgueses. O que não acontece no livro. Então, tem esses dois momentos, assim, em que ela demonstra reconhecer... Tem esses dois momentos do Orgulho e Preconceito em que ela demonstra reconhecer o snobismo contra os burgueses como uma coisa ruim. Porém, no momento em que a Catherine, que é a tia do Mr. Darcy, vai interpelar ela para saber se ela tá noiva, se ela não tá noiva do Mr. Darcy, enfim, e ela diz: quem é você? Você não é ninguém, o Mr. Darcy é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela responde: ele é um gentleman, eu sou a filha de um gentleman, portanto somos iguais. Então ela usa uma justificativa de classe pra dizer que sim, ela pode casar com o Mr. Darcy e que isso não dá conta de ninguém. Claro que ela, há várias interpretações de novo pra isso. Você pode interpretar que ela só tava falando isso, né, pra ser um pouco impertinente com a tia dele, que tava sendo muito impertinente com ela, ou que, enfim, ela talvez acreditasse nisso. De novo, de acordo com o que eu li da Jane Austen, eu acho que ela realmente acreditava nisso. Né? Só lendo Orgulho e Preconceito não dá pra você fazer essa interpretação de que ela tem essa distinção de classe. Porque isso não fica claro. Aliás, parece um contrário. Ok. Eu acho que o último motivo pelo qual as pessoas imaginam que a Jane Austen seja subversiva é que ela usa o humor de forma muito irônica, que aí ela ri muito das pessoas, ela cria personagens pra gente rir deles, ela tem essas frases que são provocativas, enfim. Em geral, a gente associa o humor com subversão, especialmente quando o humor é feminino. E eu acho que sim, né? Ele tem um aspecto subversivo, mas eu acho que a inteligência dela reside em... Não é subversivo, ela é um humor muito, muito conservador. É exatamente o contrário. E é muito inteligente, porque ela faz uma coisa que é altamente conservador, altamente moralista, parecer o contrário, por causa do humor dela. Né? Os nossos atuais conservadores deveriam aprender com a Jane Austen. Ela é muito inteligente, mas ela toma uma posição e
e ela escreve os livros sob um ponto de vista que eu acho que acabam, sabe, desmerecendo a inteligência dela. Eu acho que ela poderia ter escrito coisas muito, muito, muito mais interessantes e muito melhores do que ela escreveu. Mas, enfim, isso é engraçado e é inteligente, porque ao invés dela fazer como as beatas, as velhinhas beatas das novelas da Globo, que saem apontando pra todo mundo, dizendo você tem que seguir a moral e os bons costumes, e etc. Ela faz uma coisa muito mais legal, que é você não segue as regras sociais, você é inconveniente, você não reconhece as divisões de classe, você é ridículo. E o Mr. Collins é o melhor exemplo. Quando o Mr. Collins decide conversar com o Mr. Darcy, ela fica desesperada, a Elizabeth fica desesperada, ela pensa, nossa, ele vai passar por muito ridículo, por impertinente, ele não deveria ir lá e falar com uma pessoa que está acima, que tem uma posição social acima da sua. De novo, ela faz isso, todos os personagens ridículos dela, eles são ridículos porque eles não sabem se comportar em sociedade. E ela é uma escolha que ela faz, né? Você pega, por exemplo, o Vermelho e o Negro, você tem o Julian Sorrell, e o Julian Sorrell, ele é zoado por todo mundo, né? Ele é zoado pela alta nobreza parisiense, principalmente pelos meninos que estão interessados na mesma menina que ele tá, porque ele é filho de uma pequena burguesia. E a posição do Stendhal a respeito disso é muito diferente da posição da Jane Austen. Enquanto a Jane Austen faz né, trata o personagem que transgride a regra social como ridículo, o Stendhal coloca como ridículo a regra social. Né? Que sociedade é essa em que tem um menino muito, muito inteligente, muito esperto, que né, a respeito de tem muito mais mérito do que qualquer um de vocês, e que sociedade é essa em que ele não é valorizado porque ele não é nobre, porque ele não tem sangue azul, e vocês que né, o mérito é muito relativo, muito menor do que o dele, estão zombando dele. Então é uma escolha que ela faz, sabe? Rir do transgressor e não da regra é uma escolha que ela faz. E ela faz isso tão bem que as pessoas julgam os personagens da Jane Austen como a Jane Austen julgava eles há mais de 200 anos atrás. Né? Quando você pega, por exemplo, o personagem que é e isso é uma... Meu Deus, todos os livros da Jane Austen tem um menino mau caráter que engana as meninas, isso é desconfortável. Esqueci tudo. Quando você pega os personagens, por exemplo, o personagem que é o namorado, que é o mau caráter do Mansfield Park, que é o namorado da Fanny, ele não faz nada que a gente considere assim tão condenável hoje em dia. Né? A Marianne não faz nada que a gente considere tão condenável hoje em dia. O que a Lydia faz também não é muito condenável hoje em dia, mas a gente lê o que elas fazem a partir do ponto de vista da Jane Austen. Ela faz isso de uma forma fenomenal. Então, todo mundo condena muito a Lydia pelo que ela faz, por mais que hoje em dia seja uma coisa muito normal. Né? A gente lê à luz da Jane Austen. Ela faz todo mundo virar conservador quando lê os livros dela, porque todo mundo concorda com ela. Né, Lydia merecia ser castigada. A Marianne não deveria ter dado bola pro namorado, pro moço. Entende? A Emma não deveria ter virado amiga da Harriet Smith, porque a Harriet Smith faz parte de outro círculo social, porque ela é uma bastarda. E as pessoas julgam esses personagens não de acordo com os nossos valores atuais, que é uma coisa que a gente geralmente julga, sabe? Elas julgam, elas tomam, não é nem sobre o ponto de vista dos valores atuais. Elas esquecem de tipo, se colocar no lugar do personagem, sabe? A Jane Austen faz isso muito bem, a gente não se coloca no lugar do personagem que ela tá julgando, e a gente assume o julgamento que ela assume. E eu pensei muito, sabe, que, em geral, a primeira crítica que seria feita a esse vídeo é: você não está considerando contexto histórico. Em todas essas críticas eu estou considerando contexto histórico, e eu vou fazer comparações com livros da mesma época. Por exemplo, você pega o Vermelho e o Negro e tem questões, assim, Vermelho e Negro, primeiro porque o Vermelho e Negro não faz essa distinção de personagens entre personagens virtuosos e personagens não virtuosos. A gente vai ter os antagonistas do Julian Sorrell, mas eles não são... Não existe esse maniqueísmo tão pronunciado, nem no Julian Sorrell, porque o Julian Sorrell é um personagem contraditório, por exemplo, e
Ele é um personagem que faz coisas ridículas, coisas de que a gente ri, que a gente acha meio, né? Mas ao mesmo tempo ele é um personagem, sabe, principal e que, enfim. Mas não, ele não é só isso, ele tem várias outras coisas. E além de não ter essa separação muito clara entre o que é virtude e o que não é virtude, essa delimitação ela é muito mais fluida, sabe? Você pega, por exemplo, a personagem, né? Não existem personagens virtuosos, não virtuosos, sabe? Existem, sim, os snobs também, né? Existe o pessoal que despreza o Julian Sorrell por ele ser burguês, mas não existe essa delimitação muito clara entre personagens virtuosos e não virtuosos. Mas, para termos de comparação, existe uma personagem que é virtuosa, assim, vamos dizer, que é a personagem mais bondosa, mais sem defeitos do livro, que é a Madame de Renault. E a Madame de Renault, ela é uma adúltera, sabe? Eu não pra mim, pelo menos, não ficou muito claro se ela efetivamente consuma o relacionamento dela com o Julian Sorrell, mas ela é uma adúltera. Ela está apaixonada por um menino mais novo que ela, de outra classe social. Ela é nobre, ele é burguês, que é preceptor dos filhos dela. E ela fica muito apaixonada pelo Julian Sorrell. Isso não gera nenhum julgamento sobre ela, nem sobre, por exemplo, a Mademoiselle de la Mole, que é a mocinha que se apaixona por ele também. Também não existe nenhum julgamento sobre por ela se apaixonar por ele, sobre spoiler, e nesse livro é um spoiler mesmo, e sobre ela engravidar dele. Então, né, é uma forma completamente de você ver as pessoas, de você ver os personagens, e de você ver motivações dos personagens que vão além da conveniência social. E de poder, sabe, e de poder se relacionar com esses personagens, se identificar com esses personagens, sentir compaixão desses personagens, para além das conveniências sociais, que é uma coisa que ela não faz, e que eu acho engraçado porque quem lê Jane Austen, isso eu falo também por mim, porque quando eu li Jane Austen, na época que eu li Jane Austen, eu não fazia essa avaliação, você julga os personagens como ela julga, sabe? Você não para um minuto para pensar, sei lá, se a Lídia estava apaixonada pelo Wickham, enfim, né? Você não para um minuto para pensar, por exemplo, também na questão da Mrs. Bennet, sabe? Que está desesperada porque ela tem 5 filhas que vão ficar sem teto eventualmente. E é normal que ela estivesse desesperada, que ela tem 5 filhas e elas vão perder a casa delas. E é uma coisa que a gente não passa pela nossa cabeça, porque a gente está muito envolvida na trama, muito envolvida na forma com que a Jane Austen julga as pessoas e a gente não consegue se colocar no lugar dessas pessoas. Que eu acho um defeito muito grande da Jane Austen. E essa questão do ridículo, que é do rir do ridículo, que também que é o ponto forte da Jane Austen, a melhor característica da Jane Austen, sem dúvida. Ao mesmo tempo, eu acho que é uma característica, sabe? Quando eu penso, por exemplo, num dos meus autores favoritos e num dos meus livros favoritos, que é O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, em que ele pega as coisas ridículas, as coisas que são risíveis dos personagens, da Fermina, do Florentino, do Urbino, e ela, em vez de trazer esse ridículo, claro, ele traz esse ridículo para você rir também, e para você se divertir, mas ele faz o ridículo ser bonito, e eu acho que isso é muito mais interessante, é muito mais bonito, é muito mais difícil de fazer do que simplesmente rir do ridículo. E por último, eu acho que eu só queria fazer uma comparação entre Jane Eyre e Jane Austen. Jane Eyre é o livro da Charlotte Brontë, eu vou conferir, mas é o livro da Charlotte Brontë, deixa eu... Isso que é legal de gravar vídeos, pessoal. Você tem um computador na sua frente, por favor, confiram as suas informações. Jane Eyre. A Jane Eyre tem uma narrativa que em muitos momentos é muito parecida com as narrativas da Jane Austen. A Jane Eyre é uma moça que vai viver com a parte... uma moça pobre que vai viver com a parte rica da família e que, para sustentar, decide ser professora. Né? Que já é uma diferença muito grande. O roteiro é muito parecido, mas já tem uma diferença fundamental entre os dois livros. Outra diferença fundamental... Não, outra semelhança antes é que ela também vai se apaixonar por um moço rico. Mas, né, spoiler alert também,
Jane Eyre tem spoiler. É um livro que acontecem coisas que você não espera que aconteçam, diferentemente dos da Jane Austen, que não é um defeito, mas também não é uma qualidade. O Jane Eyre, spoiler alert, ela, no final, ela acaba se casando com um moço por quem ela tá apaixonada, mas ela se casa rica, porque ela recebeu uma herança, e ele já tá empobrecido porque, outro spoiler alert, e aí, né, outra diferença muito grande entre Jane Austen e Charlotte Brontë, que é a virtude dos personagens e você conseguir perceber motivações dos personagens que às vezes eles fazem coisas que não são legais, mas que a motivação deles é relativamente justificável, né? O moço por quem ela se apaixona, ele é casado, ele esconde isso da Jane Eyre, porque a moça com quem ele casou ficou louca, ela tenta botar fogo nele, tenta botar fogo na casa dele, eventualmente ela coloca fogo na casa, e porque ele quer casar com a Jane Eyre, ele tá muito apaixonado pela Jane Eyre, mas ele não pode casar porque ele já é casado, e porque ele acha que a Jane Eyre nunca aceitaria, e ela realmente nunca aceitaria, ser amante dele ou ser bígama, viver com um bígamo. Mas enfim, aí a moça bota fogo no castelo, ela morre, ele acaba ficando com os problemas de saúde e a Jane Eyre fica rica, ele fica empobrecido, ela vai lá ficar com ele e ele já tá muito mal. E eles não são personagens bonitos, sabe? Isso é engraçado. Então eu acho que ela é uma obra que é parecida com as da Jane Austen, mas que é muito, muito, muito mais interessante que as da Jane Austen. Por conta né, das coisas que acontecem com a Jane Eyre. De resto, eu acho que Orgulho e Preconceito é um livro legal, sabe? É um livro divertidinho, ele é um livro bem comfort book, sabe? É aquele livro, quando você tá um pouco triste ou um pouco desanimado, você pode ler ele porque você vai se sentir bem consigo mesmo. Ou não, né? Dependendo do que você gosta. Mas ele é bem comfort book, é bem... sabe? Ele é um livro, assim... Ele não é um livro que vai deixar você triste, não é um livro que vai deixar você... Talvez deixe você um pouco revoltado, dependendo das suas posições ideológicas. Dependendo das suas posições... Talvez ele seja um livro que deixe você um pouco revoltado, dependendo das suas posições ideológicas. Ele é um livro fácil de ler, previsível, e ele é um livro bem... feel good, sabe? Então... É um livro legal. Se você gosta de Jane Austen, é um livro legal. Se você nunca leu Jane Austen, você quer ler Jane Austen ou alguma coisa, é um livro que eu sugeriria. Mas o Orgulho e Preconceito é um bom livro, né? Os personagens são cativantes. O personagem da Elizabeth e do Mr. Darcy são muito cativantes, então nesse sentido é legal. E se você gosta de Jane Austen, por que não, né?